Em todas as partes do mundo, existem maravilhas arquitetônicas que fascinam e encantam milhões de pessoas. Essas construções não são apenas marcos históricos, elas são testemunhos impressionantes da engenhosidade e da criatividade humana. Entre todas essas maravilhas, destacam-se as 7 maravilhas do mundo moderno, selecionadas por sua grandiosidade, importância cultural e beleza incomparável. Mas o que faz dessas construções, que à primeira vista podem parecer apenas edifícios, tão extraordinárias e especiais? A verdade é que cada uma delas carrega consigo uma rica história, cheia de mistérios, lendas e significados profundos. Seja por suas técnicas inovadoras de construção, por seu simbolismo ou pelo impacto que tiveram na humanidade, essas maravilhas continuam a inspirar admiração e reverência. Prepare-se para embarcar em uma jornada incrível para descobrir as 7 maravilhas do mundo moderno, e desvendaremos juntos as histórias fascinantes e os segredos que tornam cada uma delas única. Mas antes, se você gosta de curiosidades, inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar nossa jornada pela incrível Grande Muralha da China. Esta colossal estrutura é uma das obras de engenharia mais impressionantes da história e simboliza a determinação e a habilidade dos antigos chineses. A construção da Grande Muralha começou no século VII a.C., durante o período dos estados combatentes, e continuou por mais de 2000 anos, até a dinastia Ming de 1368 a 1644. A muralha foi construída para proteger a China das invasões de tribos nômades do norte, como os Xiongnu. Originalmente, consistia em várias muralhas menores que foram unidas e ampliadas ao longo do tempo. A Grande Muralha se estende por aproximadamente 21.196 km, atravessando montanhas, desertos, planícies e planaltos. A estrutura inclui muros, torres de vigia, quartéis, passagens e fortalezas. Em muitos trechos, a muralha possui mais de 7 metros de altura e 6 metros de largura, permitindo a passagem de tropas e transporte de suprimentos. Além de seu propósito militar, a Grande Muralha possui um profundo significado cultural. Ela simboliza a resistência e a força do povo chinês, além de ser um marco de identidade nacional. Hoje, é um patrimônio mundial da Unesco e atrai milhões de turistas de todo o mundo. Algumas lendas e mitos também cercam esse grande monumento. Uma das lendas mais famosas é a de Meng Zhengnu, uma mulher cujo choro pela morte de seu marido, forçado a trabalhar na muralha, teria feito parte da muralha desmoronar. Existe também um mito de que a Grande Muralha é visível da lua a olho nu, o que não é verdade. A Grande Muralha da China não é apenas uma construção imensa e impressionante, é um testemunho duradouro da habilidade e da perseverança humana. Sua vasta extensão e sua história rica continuam a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Continuando nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo moderno, chegamos a Petra, uma antiga cidade esculpida nas rochas no sul da Jordânia. Petra é famosa por sua arquitetura monumental e pela cor rosada de suas pedras, que lhe valeram o apelido de Cidade Rosa. Petra foi fundada por volta do século IV a.C. pelos nabateus, um povo árabe que transformou a cidade em um próspero centro de comércio. Situada em uma região montanhosa, Petra controlava as rotas de caravanas que transportavam especiarias, seda e outros produtos entre o Egito, a Síria, a Arábia e o sul do Mediterrâneo. A cidade floresceu até ser anexada pelo Império Romano no século II d.C. Petra é famosa por suas construções escavadas diretamente nas falésias de arenito. As mais conhecidas são Al-Qasné, o Tesouro. Este é o edifício mais icônico de Petra, esculpido em um penhasco e utilizado, acredita-se, como mausoléu real. O Monastério, Ad-Deir, uma estrutura monumental que requer uma subida de cerca de 800 degraus para ser alcançada. É maior que Al-Qasné e igualmente impressionante. O Teatro Romano, um teatro que podia acomodar até 8.000 espectadores, escavado nas rochas pelos nabateus e ampliado pelos romanos. Túmulos reais, vários túmulos esculpidos nas rochas, cada um com detalhes arquitetônicos únicos. Petra não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo da habilidade e engenhosidade dos nabateus. A cidade é um patrimônio mundial da Unesco desde 1985 e é considerada uma das mais preciosas heranças culturais da humanidade. Sua localização, no meio de um vale desértico,
e suas construções monumentais a tornam um destino turístico popular e uma fonte de fascínio para arqueólogos e historiadores. Algumas curiosidades são: descoberta ocidental. Petra foi redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812, após ter sido esquecida pelo mundo ocidental por séculos. Sistema de água. Os nabateus desenvolveram um complexo sistema de canalização, cisternas e represas para gerenciar a água na cidade desértica, demonstrando sua habilidade em engenharia hidráulica. Cor das pedras. A cor rosada das pedras varia ao longo do dia, proporcionando vistas espetaculares ao nascer e ao pôr do sol. Petra é uma prova impressionante da capacidade humana de criar beleza e funcionalidade em condições adversas. Suas estruturas esculpidas nas rochas e sua rica história continuam a encantar visitantes e estudiosos. Se você está gostando dessas curiosidades, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Nossa próxima parada nas 7 maravilhas do mundo moderno nos leva ao Brasil, onde encontramos o icônico Cristo Redentor. Esta imponente estátua de Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado no Rio de Janeiro, é um símbolo universal de paz e um marco do cristianismo no mundo. A ideia de construir uma estátua religiosa no Corcovado surgiu em meados do século XIX, mas só foi concretizada no século XX. A construção do Cristo Redentor começou em 1922 e foi concluída em 1931, sendo inaugurada em 12 de outubro daquele ano. A estátua foi projetada pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e esculpida pelo artista francês Paul Landowski. O Cristo Redentor é uma estátua de 30 metros de altura, com um pedestal de 8 metros, totalizando 38 metros de altura. A envergadura dos braços da estátua é de 28 metros. Ela é feita de concreto armado e revestida por uma camada de pedra-sabão, um material resistente às intempéries. O Cristo Redentor é mais do que uma impressionante obra de engenharia e arte, ele é um símbolo de acolhimento e proteção para o povo brasileiro e uma representação da fé cristã. Situado a 710 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, o monumento oferece uma vista panorâmica deslumbrante do Rio de Janeiro, incluindo a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e a famosa praia de Copacabana. Algumas curiosidades são: Patrimônio da Humanidade. Em 2012, o Cristo Redentor foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, como parte do conjunto Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar. Restaurado várias vezes, ao longo dos anos, a estátua passou por várias restaurações para preservar sua integridade e beleza. Uma das restaurações mais significativas ocorreu em 2010. O Cristo Redentor é uma das maravilhas do mundo que não apenas impressiona pela sua grandiosidade e beleza, mas também pelo seu profundo significado cultural e espiritual. Este ícone mundial continua a atrair milhões de turistas e fiéis de todo o mundo, inspirando uma sensação de paz e união. Nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo moderno nos leva agora às alturas das montanhas dos Andes no Peru, onde encontramos a misteriosa e fascinante cidade de Machu Picchu. Este sítio arqueológico inca é uma das descobertas mais significativas e inspiradoras da civilização antiga. Machu Picchu foi construída no século XV, durante o reinado do imperador Inca Pachacuti. Acredita-se que a cidade servia como uma propriedade real e um local de retiro religioso. Estrategicamente localizada a 2.430 metros acima do nível do mar, Machu Picchu foi abandonada pouco mais de 100 anos após sua construção, provavelmente devido à conquista espanhola do Império Inca. Cidade é composta por cerca de 200 edifícios, incluindo templos, santuários, parques e residências. Alguns dos destaques incluem: o Templo do Sol, uma estrutura semicircular que foi usada para cerimônias religiosas e observações astronômicas. O Intihuatana, uma pedra ritual esculpida que os incas usavam como relógio solar ou calendário. O Templo das Três Janelas, uma construção que oferece uma vista impressionante e simboliza a ligação dos incas com a natureza. Machu Picchu é dividida em 2 áreas principais: a zona agrícola, composta por terraços de cultivo, e a zona urbana, onde estão as residências e locais cerimoniais. Machu Picchu é um símbolo da engenhosidade e habilidade dos incas em arquitetura, agricultura e planejamento urbano.
O sítio arqueológico é um patrimônio mundial da Unesco desde 1983 e atrai turistas, arqueólogos e estudiosos de todo o mundo que vêm para admirar sua beleza e desvendar seus mistérios. As curiosidades sobre esse lugar são: redescoberta. Embora conhecida localmente, Machu Picchu foi redescoberta para o mundo ocidental pelo explorador americano Hiram Bingham em 1911. Precisão Inca. As pedras das construções são tão bem encaixadas que nem mesmo uma lâmina de faca cabe entre elas, o que demonstra a avançada técnica de construção Inca sem o uso de argamassa. Clima variado. Devido à sua localização, Machu Picchu experimenta uma mistura de climas, variando de nevoeiros a ensolarado, contribuindo para sua rica biodiversidade. Machu Picchu não é apenas uma maravilha arquitetônica, é um portal para a cultura e a história dos Incas. Sua localização deslumbrante e suas construções engenhosas continuam a fascinar e inspirar milhões de visitantes. Nossa próxima maravilha nos leva à Península de Yucatán, no México, onde encontramos a antiga cidade maia de Chichén Itzá. Este impressionante sítio arqueológico é um dos mais bem preservados e visitados do mundo, refletindo a avançada civilização maia que prosperou entre os séculos IX e XII. Chichén Itzá foi fundada por volta do século VI d.C. e se tornou um importante centro político, econômico e religioso da civilização maia. A cidade alcançou seu apogeu entre os séculos IX e XII, mas foi abandonada misteriosamente antes da chegada dos espanhóis no século XVI. Chichén Itzá abrange uma área de aproximadamente 10 km² e inclui várias estruturas notáveis, cada uma com seu próprio significado e função. Entre os destaques estão: El Castillo, Pirâmide de Kukulcán. Esta pirâmide de 30 metros de altura é o marco mais icônico de Chichén Itzá. Construída como um templo ao deus Kukulcán, a serpente emplumada, a pirâmide é famosa por seu alinhamento astronômico e o efeito de luz e sombra que ocorre nos equinócios, criando a ilusão de uma serpente descendo as escadarias. O Templo dos Guerreiros, uma estrutura complexa com colunas esculpidas em forma de guerreiros, representando a força militar da cidade. O Cenote Sagrado, um grande poço natural que era usado para sacrifícios rituais e oferendas aos deuses. O Grande Campo de Jogo de Bola, o maior e mais bem preservado campo de jogo de bola maia, onde rituais e jogos cerimoniais eram realizados. Chichén Itzá é uma janela para a vida, religião e ciência dos maias. Os edifícios e monumentos da cidade demonstram um profundo conhecimento de astronomia, matemática e engenharia. Como um patrimônio mundial da Unesco desde 1988, Chichén Itzá continua a ser um testemunho duradouro da habilidade e criatividade dos maias. Suas curiosidades são: efeito acústico. A acústica de Chichén Itzá é tão avançada que um aplauso em frente à pirâmide de Kukulcán produz um eco que soa como o canto do Quetzal, um pássaro sagrado para os maias. Equinócios. Durante os equinócios de primavera e outono, o sol projeta sombras nas escadarias de El Castillo, criando a ilusão de uma serpente deslizando pela pirâmide. Exploração moderna. Chichén Itzá foi amplamente explorada e restaurada por arqueólogos no século XIX, trazendo à luz muitos dos seus tesouros escondidos e revelando mais sobre a cultura maia. Nossa próxima parada nas 7 maravilhas do mundo moderno nos leva a Roma, onde encontramos o majestoso Coliseu. Este anfiteatro é um dos monumentos mais icônicos e bem preservados da antiga Roma, simbolizando a grandiosidade e a engenharia avançada do Império Romano. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído entre os anos 70 e 80 d.C. por ordem dos imperadores Vespasiano e seu filho Tito. A construção foi financiada com os espólios da Guerra Judaica e envolveu o trabalho de milhares de escravos. Originalmente, o Coliseu foi projetado para ser um local de entretenimento público, abrigando jogos de gladiadores, batalhas de animais, execuções e até recriações de batalhas marítimas. O Coliseu é uma maravilha da engenharia romana, com uma capacidade para abrigar entre 50 mil e 80 mil espectadores. Suas principais características incluem: arquitetura. O Coliseu possui uma estrutura oval com cerca de 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura. É composto por 3 andares de arcadas e um andar superior com janelas pequenas. Sistema de arquibancadas. As arquibancadas eram divididas em diferentes níveis sociais, com os assentos mais próximos da arena reservados para a elite romana e os mais distantes para a plebe. Arena. A arena central,
onde ocorriam os espetáculos, era feita de madeira e coberta de areia para absorver o sangue dos combates. Sob a arena, havia um complexo subterrâneo de túneis e câmaras, hipogeu, onde gladiadores e animais eram mantidos antes dos jogos. Velarium. O Coliseu era equipado com um sistema de toldos retráteis, Velarium, que proporcionavam sombra aos espectadores, demonstrando a habilidade dos romanos em resolver problemas de conforto e logística. O Coliseu é um símbolo da antiga Roma e de sua cultura de espetáculos públicos. É um testemunho da habilidade dos engenheiros romanos e de sua capacidade de criar estruturas duradouras e funcionais. Hoje, o Coliseu é uma das atrações turísticas mais populares do mundo e um patrimônio mundial da Unesco. Suas curiosidades são: inauguração. A inauguração do Coliseu durou 100 dias, durante os quais foram realizados muitos eventos, incluindo combates de gladiadores e batalhas de animais. Danos e restaurações. O Coliseu sofreu danos significativos ao longo dos séculos devido a terremotos, saques e uso como pedreira de materiais. Várias restaurações foram realizadas para preservar sua estrutura. Símbolo contra a violência. Desde 2000, o Coliseu é iluminado com luzes douradas sempre que uma sentença de morte é comutada ou abolida em algum lugar do mundo, simbolizando uma postura contra a pena de morte. O Coliseu é uma das maravilhas do mundo que continua a fascinar pela sua grandiosidade, engenharia e história. Este monumento icônico oferece um vislumbre da vida e dos valores da antiga Roma, mantendo-se como um símbolo duradouro de um dos maiores impérios da história. A última maravilha do nosso tour pelas 7 maravilhas do mundo moderno é o majestoso Taj Mahal, situado em Agra, na Índia. Este icônico mausoléu é um símbolo eterno de amor e uma das estruturas mais belas e reconhecidas mundialmente. O Taj Mahal foi encomendado pelo imperador mogol Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que faleceu em 1631 durante o parto de seu 14º filho. A construção do mausoléu começou em 1632 e foi concluída em 1653, empregando milhares de artesãos e trabalhadores. O Taj Mahal é um exemplo extraordinário da arquitetura mogol, que combina elementos do estilo islâmico, persa, otomano e indiano. Seus principais componentes incluem: o mausoléu principal, feito de mármore branco. O mausoléu tem uma cúpula central de 73 metros de altura, flanqueada por 4 minaretes. A cúpula é decorada com motivos florais e versos do Alcorão, incrustados com pedras preciosas e semi-preciosas. Os jardins em estilo persa, conhecidos como charbag, são divididos em quadrantes por caminhos e canais de água. Eles simbolizam os jardins do paraíso descritos no Alcorão. A plataforma. O Taj Mahal está situado em uma plataforma elevada de mármore, que cria uma sensação de grandeza e dá à estrutura uma aparência flutuante quando vista de longe. A mesquita e o Javab. A oeste do mausoléu fica uma mesquita, e a leste, um edifício idêntico chamado Javab, que serve para manter a simetria do complexo. O Taj Mahal é um símbolo do amor eterno e uma obra-prima arquitetônica que atrai milhões de visitantes todos os anos. Ele é amplamente reconhecido como uma das mais belas construções já feitas e é um patrimônio mundial da Unesco desde 1983. Sua simetria perfeita, jardins meticulosamente planejados e a habilidade artesanal envolvida em sua construção continuam a fascinar estudiosos e turistas. Algumas curiosidades são: mármore mudando de cor. O mármore branco do Taj Mahal parece mudar de cor ao longo do dia, de acordo com a luz do sol ou da lua, simbolizando as diferentes fases do humor de uma mulher. Inspiração e mitos. Há muitos mitos e lendas associados ao Taj Mahal, incluindo a história de que Shah Jahan planejava construir um Taj Mahal negro em frente ao atual, mas foi deposto por seu filho antes de poder realizar essa visão. Conservação. O Taj Mahal enfrenta desafios de conservação devido à poluição do ar e à erosão. Medidas têm sido tomadas para proteger e preservar este monumento, incluindo a criação de uma zona de proteção ambiental ao redor do complexo. O Taj Mahal é uma maravilha da arquitetura mundial, não só pela sua beleza e grandiosidade, mas também pelo profundo amor que representa. Este monumento icônico continua a ser uma fonte de inspiração e admiração, encantando todos que têm a sorte de visitá-lo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo moderno, e que viagem incrível foi esta!
Desde a muralha da China até o Taj Mahal, exploramos monumentos que são testemunhos impressionantes da engenhosidade, da cultura e do espírito humano. Cada uma dessas maravilhas carrega consigo uma história fascinante, rica em mistérios e conquistas. Essas estruturas não são apenas marcos arquitetônicos, são também símbolos de amor, poder, fé e perseverança. Eles nos lembram das capacidades extraordinárias que as civilizações antigas possuíam e como essas maravilhas continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou de aprender sobre essas maravilhas e quer continuar explorando curiosidades fascinantes, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe também nos comentários qual dessas maravilhas você gostaria de visitar e por quê. Muito obrigado por assistir e até a próxima, onde continuaremos a explorar os mistérios e belezas do nosso mundo. Se você tem sugestões de temas ou quer aprender mais sobre algum assunto específico, deixe nos comentários. Estamos sempre atentos às suas sugestões para trazer conteúdos cada vez mais interessantes e curiosos. Até mais!